E olha só, evasão escolar. Quais as causas? Porque durante a pandemia o número de crianças fora da escola aumentou no Brasil. Isso é assunto para falar com Hernandes Queiroz. Ele falou com a nossa equipe e explica o motivo deste efeito. Acompanhe na reportagem. A evasão escolar é o que ocorre quando um aluno deixa de frequentar a escola e fica caracterizado o abandono escolar. Historicamente, é um dos tópicos que faz parte dos debates e análises sobre a educação pública. No Brasil, nesse tempo de pandemia, a evasão escolar tem aumentado, pois foi na pandemia que novos fatores surgiram para esse aumento. O professor Hernandes Queiroz fala sobre os vários fatores que podem ocasionar a evasão escolar. Quando se observa os fatores de abandono da escola, ou seja, da evasão escolar no Brasil, alguns fatores aparecem como muito graves em relação a esse processo, como a questão socioeconômica, a desigualdade de gênero e de raça no Brasil, são fatores que sempre estiveram na pauta de discussão naquilo que se refere ao abandono da escola. É notório que esse processo ele se agravou muito mais durante a pandemia. Durante esse momento de pandemia, observamos que o acesso à democratização, à educação, esteve atrelado à questão tecnológica. E a exclusão digital, né, foi revelado durante esse período de pandemia como algo muito evidenciado. Então, acompanhar aulas remotas, como foi o caso no Brasil, por exemplo, durante a pandemia, e que nós continuamos com esses problemas ainda na atualidade, é que para que as aulas fossem, né, acompanhadas por parte dos alunos, se fazia necessário você ter um mínimo de estrutura para que desse condições de acesso a um processo educativo que possibilitasse a aprendizagem. Então, isso se leva em consideração, ou deve se levar em consideração nesse processo, a questão de ter uma internet que dê condições de acessar com qualidade as plataformas utilizadas onde as aulas aconteciam. Outro fator primordial para se pensar sobre essa questão está atrelado também ao acesso aos equipamentos. Muitas vezes existe um celular onde a família inteira utiliza aquele único aparelho. Então, são 3 ou 4 alunos que estão usando um único celular para acompanhar as aulas. Isso se torna praticamente inviável em relação ao acompanhamento das aulas, do conteúdo, das avaliações. Então, a gente tem percebido que as condições econômicas da população, né, faz com que, né, uma boa parte da população, especialmente aquelas pessoas que estão na idade escolar, não consigam acompanhar essas aulas. Então, são fatores muito graves que precisam ser observados pelo poder público, né, que deve, inclusive, buscar soluções ou, no mínimo, amenizar esses problemas que são tão graves na sociedade brasileira. Falar de educação, né, é preciso pensar a democratização do acesso e permanência na escola. Nós temos, ao longo da história, né, as populações mais carentes economicamente, né, expulsas da escola. Eu uso o termo ser expulso da escola porque muitas vezes essas pessoas elas saem da escola porque não encontram condições favoráveis para permanecer. Então, pensar na evasão escolar é pensar, sobretudo, em caminhos que possam amenizar os problemas e o poder público tem uma responsabilidade muito grande nesse processo. Porque se não forem criadas determinadas condições que possam favorecer o acesso e permanência na escola, a problemática ela vai continuar.
E essa população mais carente, que mora principalmente em áreas de periferias, que não tem uma internet de qualidade, que não tem equipamentos para acompanhar as aulas, que não tem um ambiente que possa ser favorável a um processo de estudos e que esse processo possa favorecer a sua aprendizagem. Então, nós temos muitos fatores que influenciam nesse processo de evasão escolar. E um dos fatores também que a gente observa que esse é determinante para muitas condições de abandono escolar é a baixa condição econômica das famílias brasileiras. Então, muitas famílias não têm nem o que comer. Imagina ter acesso ao mínimo de condições para ter acesso às aulas remotas. Então, a gente precisa da intervenção do poder público, a gente precisa de políticas públicas que possam democratizar o acesso às tecnologias, diminuindo a exclusão digital e dando condições para que essa população mais carente possa ter acesso à escola, possa ter acesso a uma condição de ensino e aprendizagem significativa para a sua vida. E isso depende da política pública para alcançar essa população que mais precisa. Se isso não acontece, nós vamos continuar com o problema da evasão escolar acontecendo, nós vamos continuar com uma exclusão digital num nível muito alto no Brasil, né? E, consequentemente, nós vamos continuar negando direitos a pessoas que mais precisam na sociedade. Tá aí na última fala do professor Hernandes Queiroz, ele que traz as dificuldades, né, e que o sistema educacional do nosso país mostrou diante da pandemia, né? Muitas crianças que não têm acesso à internet teve dificuldade de acompanhar o conteúdo programado para esses anos de pandemia. Mostrou o tamanho que o Brasil tem de desigualdade social e que nem todos conseguiram acompanhar este novo normal, como ficou conhecido esse tempo de pandemia. E mesmo agora com as escolas voltando ao seu normal, ainda tem crianças, né, que tem aquela resistência de voltar, isso devido ao medo, à pandemia que ainda está presente, né? Essa pandemia também serviu para a gente pensar o sistema educacional brasileiro. A Madeireira Ramos tem tudo o que você precisa em madeira e com uma qualidade diferenciada.